Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um vídeo, continuação do anterior, e agora para falar mais de um aspecto mais macroeconómico, mais da economia mundial, como é que estão as coisas, para encaixar com aquilo que eu estava a dizer no vídeo anterior em relação às criptomoedas. Caso queiras saber de criptomoedas e não tenhas visto o vídeo anterior, vai ver a seguir a este para complementar as duas informações. De resto, muito obrigado pelo vosso apoio, obrigado por continuarem a comentar e continuarem à espera que eu responda. Eu estou com mais de um mês de atraso nos comentários, acho eu, mais ou menos perto disso. Obrigado muito pelo vosso apoio. Se ainda não subscreveste o canal, subscreve. Como sempre, não sou conselheiro financeiro, vocês já sabem, então bora lá. O que é que aconteceu de muito relevante de um ponto de vista político? Este é ser mais importante. É óbvio que neste momento Biden está de alguma forma a tentar retomar algumas ligações com países asiáticos que Trump na realidade degradou nos últimos tempos. E algumas rotas comerciais, alguns acordos comerciais entre os Estados Unidos e alguns países asiáticos realmente degradou-se muito. Biden agora está a tentar recuperar isso porque sabe que é muito importante. Biden sabe também que a grande maioria da população mundial está naquela zona da Ásia, sabe também que a grande maioria das potências nucleares também estão naquela zona da Ásia. No entanto, um jornalista fez uma pergunta a Biden em que perguntou o que é que os Estados Unidos faria se a China invadisse Taiwan. E aqui Biden foi muito claro, que é, nós vamos lá ajudar. Basicamente é isso, eles têm compromissos, como ele disse, e então é para ajudar, o que imediatamente cria uma imagem de se a China invadir Taiwan, e é algo que pode realmente acontecer, ou que muitos acham que realmente vai acontecer. Imediatamente cria-se aqui um braço de ferro em que os Estados Unidos criam uma posição para a China também saber aquilo que poderá encontrar caso faça uma invasão a Taiwan. Por outro lado, Taiwan pode respirar um bocadinho fundo, mas a verdade é que fica aqui um braço de ferro de uma possibilidade que até pode nunca vir a acontecer. Isto numa altura em que a China continua a abrandar o seu crescimento, falei disto a semana passada, a previsão que o governo chinês faz é de um crescimento deste ano de 5,5%. 5,5% é abaixo dos 6, que muitos diziam ser os mínimos dos mínimos dos mínimos que a China poderia crescer num ano mau. Isto era o que se dizia há 2, 3 anos antes da pandemia. O governo chinês fala em 5,5%. O problema é que as novas previsões externas ao governo chinês falam de um crescimento de 2%. 2% é mesmo muito, muito pouco para a China e colocaria a China abaixo dos Estados Unidos a nível de crescimento para 2022, porque espera-se, pode acontecer muita coisa, mas espera-se que os Estados Unidos cresça qualquer coisa como 2,8%. A China, neste momento, o que tem é muita coisa parada devido ao Covid-0, como eu já falei aqui várias vezes. O desemprego está a aumentar principalmente na classe que começa a trabalhar. Entre os 18 e os 30 anos há muita gente desempregada. Estamos a falar em milhões de pessoas desempregadas só com essa idade. O que não nos podemos esquecer é que a China tem quase um quinto do crescimento mundial dos últimos anos. Se nós formos ver o crescimento mundial dos últimos anos, um quinto vem da China. E esta previsão de 2% é o mesmo que dizer que nos últimos 50 anos a China nunca cresceu tão pouco como aquilo que poderá crescer este ano. Por outro lado, a China já vem anunciar que vai ter apoios muito rapidamente para as cidades, mas principalmente para as províncias, para a agricultura, para as pessoas não estarem desempregadas. E estamos a falar de um apoio de 5 trilhões de dólares. 5 trilhões falando na nomenclatura americana. 5 trilhões de dólares é mesmo muito dinheiro. O problema é que muitas pessoas ficaram confusas como é que se consegue dar apoios e eles serem minimamente produtivos, eles terem minimamente impacto, se depois, por outro lado, continuamos a ter uma tendência de Covid-0, em que, ao mínimo foco de contágio, tudo se fecha à volta. Conseguir gerir isto, tanto apoio, tanto dinheiro, mas ao mesmo tempo ter que fechar as coisas de repente, não vai ser nada fácil. Não nos podemos esquecer que as eleições presidenciais na China são este ano. E isto é, de um ponto de vista económico, o mais importante que eu tinha aqui a dizer. No entanto, é preciso olhar também para a guerra. E olhando para a guerra, a Rússia está a andar muito, muito devagarinho, mas a verdade é que está a conquistar as coisas aos poucos. No limite, está a destruir as coisas aos poucos e a avançar. Uma coisa que tem sido interessante é que todos os territórios que a Rússia está a conquistar, a partir do momento que os conquista e assegura e fica realmente a controlar, o rublo passa a ser a moeda para todo o comércio, todas as transações. Faz com que as pessoas que estão a viver nestas cidades ucranianas, que neste momento são controladas pelos russos, necessitem de comprar rublos, o que aumenta, obviamente, a procura pela moeda numa altura em que, na realidade, ninguém os quer usar. A Rússia está ainda a oferecer cidadania e, em alguns casos, passaportes às pessoas que estão nessas cidades conquistadas. Os canais de televisão ucranianos deixam de funcionar nessas zonas conquistadas, o que faz, na realidade, todo o sentido dentro de um cenário de guerra. Mais interessante ainda é que a Rússia já mandou alterar os currículos escolares do próximo ano letivo, portanto, a partir de setembro, nessas cidades. O que é que eu quero dizer com isto?
que a partir de setembro as crianças ucranianas dessas cidades que estão conquistadas pelos russos vão começar a aprender aquilo que os russos querem que elas aprendam. Eu falei aqui a semana passada que neste momento, na Ucrânia, estão parados para sair por caminhos marítimos, estão parados 5 milhões de toneladas de cereais. É muito cereal, é muita comida. O facto de isto estar bloqueado é um problema óbvio não só para a Ucrânia que não consegue vender, é um problema para as pessoas que querem vender e não conseguem. Estamos a falar de algumas zonas onde estes cereais estão que nem sequer estão conquistadas pelos russos. Os russos não estão a controlar. O problema é que os russos controlam o mar todo e então os barcos não conseguem sair. Estamos a falar em cerca de 80 barcos, pelo menos é aquilo que se fala nos relatórios. Mas 25 milhões de toneladas de cereais é pão para muita gente. E isto está a causar não só, obviamente, um aumento do preço da comida na Europa, mas também está a causar agora um aumento do preço na comida no norte da África. O problema é esse. Porquê? Porque se países como Egito, Marrocos, Argélia e muitos outros aqui da parte mais norte da África de repente começarem a ter uma comida demasiado cara ou a não ter pura e simplesmente comida, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão fugir desses países e muito provavelmente não vão fugir para o sul da África. Provavelmente aquilo que vão fazer é vão atravessar o Mediterrâneo e vão para a Espanha, para a França, para a Itália, para a Grécia, para Portugal ou outros países que sejam realmente a parte norte do mar Mediterrâneo. E isto é mais um problema que nós vamos ter que resolver, porque nós não vamos conseguir, obviamente, suportar tudo isto. Nós sabemos perfeitamente o que é que estas coisas costumam trazer. Costumam trazer instabilidade política, costumam trazer problemas, costumam trazer pessoas que vivem nos países a dizerem que também querem ter apoios estes estamos a dar a pessoas que chegam. Não vai dar para apoiar toda a gente. Nós temos que resolver este problema, principalmente do preço da comida. Uma coisa, pessoal, é o preço dos eletrodomésticos e dos chips, vamos supor, aumentarem, porque tudo aquilo que é tecnológico está de alguma forma parado na China. Isto é um problema, principalmente a nível de fábricas, mas na realidade é um problema, desculpem, menor do que o problema da comida. A comida é o mais essencial que há. Comida, água e energia para nos aquecermos é brutalmente essencial. Temos um problema de energia com a Rússia. Estamos agora a começar a ter cada vez mais um problema com o aumento dos preços da comida. Nos Estados Unidos, na Europa, está a aumentar bastante. Alguns cereais já quase dobraram o preço por comparação com antes da pandemia. É mesmo muito porque as pessoas não estão a ganhar o dobro. E se de repente ainda tivermos todo um problema nestes países da África que levem a uma migração das pessoas para os países da Europa, então isto até algumas repercussões políticas e sociais poderá ter e temos de estar atentos a isto. O problema é que nós não podemos, por isso simplesmente nós, e quando digo nós estou a falar europeus, irmos lá buscar a comida só porque sim, porque isso pode levar a alguns confrontos e nós não queremos confrontos com a Rússia, como já foi obviamente demonstrado e de forma até bastante compreensível porque não queremos uma guerra, mas temos que arranjar forma de a ONU, alguma fundação, o que for, conseguir ir lá buscar esta comida para resolver este problema. Claro que esta comida ir lá buscá-la uma vez não vai resolver os problemas todos. Tem é que se criar canais para que a comida não seja um problema e até as pessoas na Ucrânia possam continuar a produzir, a vender e a ter dinheiro. Pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo vosso apoio. Comentem, digam-me o que é que acham. O mercado vai subir, vai descer, estão à espera, acham que ainda vai descer muito mais, ainda recuperam este ano. Digam-me o que é que acham. Eu também gosto muito de aprender convosco. Grande abraço. Até à próxima.